Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com o Celson Weirich. Ele é autor do livro Os Três Sapinhos, e a gente também vai conversar com o nosso amiguinho, o Arthur Jefferson Kellerman. Ele que é ilustrador do livro Os Três Sapinhos. Eles vão contar um pouquinho a história desse livro pra gente, e o Celson vai contar um pouquinho sobre toda a sua vida profissional, contar todos os detalhes nesta manhã deste sábado. Não esquecendo que o nosso Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Bom dia, Celson, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui nos estúdios. Celson, para começarmos o nosso bate-papo dessa manhã, conta pra gente de onde você é natural. Bom, eu nasci em Arroio da Seca, hoje imigrantes. Isso foi em 1956. Aos 2 anos, meus pais, Edwin e Amanda, se mudaram para a linha Schmidt, que hoje é Westfália. Lá fiquei até os 13, quando meus pais se mudaram para Boa Vista, Languiru, e mais tarde para o bairro Languiru aqui, né? Celson, a gente sempre comenta um pouquinho sobre a nossa vida na escola, né? Conta pra gente onde você iniciou seus estudos lá na infância. Pois é. Santos Dumont, lembra o pai da aviação. E essa foi a escola que eu estudei na linha Schmidt com o professor Hélio Damer. Estudava na parte da tarde e na parte da manhã havia então nessa mesma escola o professor Arnoldo Tiro. E assim fiz aqueles 5 primeiros anos. Depois eu fiz o exame de admissão no Colégio Teutônia. Na época, para entrar no curso de ginásio, tinha aquele exame, tipo assim, hoje um vestibular para a faculdade. Lá foi então de anos 70 a 74. Daí eu comecei a trabalhar no Bamirindos. Antes do Bamirindos, vamos falar da cooperativa Languiru, que meu primeiro emprego foi na Languiru. Trabalhei lá 2 anos, quando eu vi um anúncio do jornal Informativo dizendo que precisava de um revisor. Eu fui para lá, fiz a prova, a correção dos textos que eles me deram, e assim eu fui ser o revisor do jornal Informativo do Vale, do meu amigo Oswaldo Carlos. Hoje a Ivone Villa, também a diretora. Nós trabalhávamos juntos lá na época. Fiquei 1 ano e pouco, aí eu fui trabalhar no jornal O Informativo, o Alto Taquari de Arroio do Meio, que pertencia na época também ao Sr. Oswaldo Carlos. Quando fui chamado do Bamirindos, fiz uma prova aqui um concurso local, fui chamado, e no Bamirindos eu trabalhei 18 anos, trabalhei em inúmeras cidades, trabalhei aqui em Teutônia, depois fui a Lajado, Santa Cruz, trabalhei um tempo cedido para a agência de Pelotas, depois eu fui a Panambi e inserei em Caxias do Sul, quando depois o banco ele quebrou. Né? Então acabei sobrando lá também. Aí eu comecei a trabalhar na Sertela um período, aqui na loja de Languiru. Depois eu fui trabalhar na financeira Porto Crédito, aqui na região. E por último eu trabalhei na Bela Luna Aromas em Teutônia. Fiquei lá 5 anos e pouco. Hoje temos a loja da Bela Luna em Canavaro, que é uma loja exclusiva dessa empresa de Teutônia. E paralelamente a isso eu trabalho no escritório de informática, que é do meu filho Amadeu, a WTI Informática. Olha só, já fez uma volta no nosso Rio Grande, né, Celson? Que bacana a sua história. E agora, pra gente então entrar nessa parte de escritor, né? Quando contou pra gente que trabalhou no Jornal Informativo do Vale, né? Conta pra gente como foi iniciar essa carreira assim, escrevendo, revisando o jornal. Pois é, essa escrita no jornal em si não foi no Informativo, lá eu era revisor.
E o jornal Nova Geração circulava aqui na nossa região de Langiru, no nosso município, na época era Langiru, Canabar, Teutônia. E eu tinha uma página que chamava de Programão 78 e depois o Programão... Foi no jornal Nova Geração, Nova Geração, então, que eu escrevi. Uhum. Eu trabalhava, eu era remunerado no informativo e a parte do jornal Nova Geração, então era 0800. Trabalhava porque gostava mesmo. E eu anunciava as festas, bailes e casamentos. Então tem as pessoas um pouco mais antigas aqui, tem muita história que eu andei registrando de casamentos. Inclusive fui fotógrafo de casamento também um tempo. E essa parte fiquei também fazendo 2 anos. Mas aí quando eu comecei no Bamerindos, aquilo começou a me dar uns problemas de tempo, né? Eu não conseguia fazer isso direito. Então eu optei em deixar a parte do jornal, essa escrita de fora, e permaneci só no banco, né? Uhum. Aí a questão do livro, isso surgiu então agora, no ano passado, né? E como foi idealizado? Quando surgiu a ideia da história? Primeiro vamos contar a história, né? Quando foi que surgiu a ideia da história dos 3 sapinhos? Pois é, essa história foi acontecendo por acaso. A gente tem a neta Eduarda, que ela, desde os seus 2 anos, hoje está com quase 6, dorme nessa casa sempre em sábados. E criança, quando vai dormir, quer que alguém conte alguma história. E vai contando histórias, sábados à noite, do lobo mau, de 3 porquinhos, aquela série de histórias que o pessoal conhece. E lá pelas tantas, eu não sei o que me deu, um sábado eu pensei, eu vou contar uma história triste, mas que tem um final feliz. E como criança não gosta muito de comer, a primeira coisa que diz, eu não gosto, sem ter experimentado se é ou não é bom. Né? E aí eu disse para ela que tinha nascido sapinho, que tinha a boca muito pequena, não se alimentava direito, essas coisas. E ela dormiu e eu passou a noite. No sábado seguinte, para minha surpresa, deitamos e ela disse assim, conta a história dos 3 sapinhos. Na hora, só me lembrava do pequenininho, né? Aí fui falando de novo, e assim foi sábado após sábado, e levou uns 2 anos. Sempre a mesma história, não tinha mais outra, só essa. E eu fui ficando craque na história. Quando em março do ano passado, ela me interrompeu lá pela metade e me perguntou onde que eu tinha arrumado essa história. Aí eu tinha que dizer para ela que é uma história, alguém inventa, como eu também inventei essa, eu queria, e vai se tornando com o tempo conhecida. E aí ela disse, mas a gente podia contar essa história para mais crianças, para elas também conhecer. E eu respondi de imediato, só se fizer um livro. Vamos fazer um livro, vô? Vamos. Eu disse, dormiu. Eu não dormi. Aí na semana seguinte eu digitei toda a história do meu jeito, sem imaginar o rumo que se ia tomar e sem fazer, vou escrever bonitinho para ter mais adepto para a leitura. Eu escrevi daquele jeito. Estava pronto. E aí eu pensei, e agora? Eu preciso de alguém que me desenhe isso, um ilustrador. E fui para as redes sociais. Aí apareceram alguns aí, mas eu acabei não optando por eles. Né? Quando eu fiquei sabendo do Arthur, pela mãe dele, mas eu não conhecia essa desenvoltura dele. Né? Eu conhecia ele, mas nem sabia que ele desenhava. Aí fui na casa dele, contei a história, ele vibrou tanto quanto eu, quando eu conto para a minha neta. É uma vibração total, né? Aí eu disse, então Arthur, faz o seguinte, tu desenha uma página, tu faz assim, tu pega, te imagina um buraco, onde é que tem um sapinho lá no buraco deitado, não consegue sair. E os 2 maiores enxergam ele e não alcançam ele. Então, o mais velho, o maior, se segura num galho e bota a patinha para baixo. O do meio vai com a mãozinha dele, segura na patinha do grande e põe a patinha dele lá para baixo para o pequenininho pegar na patinha dele. E aí eles puxam para fora e aí dá Saulo, isso tu desenha para mim? Aí passou umas 2 semanas, a mãe dele, a Simone, que é professor do Colégio Teutônia, ela disse assim, você pode vir aqui, tem uma ideia pronta. Fui lá, mas esse menino vai desenhar tudo. Né? E ficou bonito do jeito o que a desenho. capa está aqui, que você está vendo, assim ela ficou, sem alteração alguma. E aí eu falei para a mãe dele, disse, vamos deixar ele desenhar,
Só que vamos cadenciar isso, porque ele é um aluno nota ótima, não vamos prejudicar esse lado. Claro. Quando tem uma página pronta, tu dá a outra. Lê aquelas outras linhas, ele lê e ele desenha aquela. Depois estiver pronto, e assim foi indo. Levou uns 40 dias aproximadamente, estavam todos os desenhos prontos. Muito bem. Desenho pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu fui falar com alguém para me dar um suporte. Eu pensei, bom, o Arthur estuda no Colégio Teotônio. A mãe dele é professora lá. A minha filha Amanda, ela é professora lá. A minha neta, que deu a ideia, estuda lá. Eu me formei lá. Vamos falar com o Jonas. Claro. Sem desconsiderar nenhum outro colégio aqui do município, mas em função desses quesitos, fui falar com o Jonas, o diretor, e marquei uma hora e levei para ele as ilustrações e contei a história. E aí eu disse para ele, olha, a ideia está aqui, agora eu não sei se isso vai realmente, se isso vai pegar, se vai ter futuro, ele está garantido. Pode fazer que o Colégio Teotônio vai te apoiar. Pois bem, precisa então que alguém do colégio faça a revisão ortográfica para não haver erro. A história é essa aqui, vocês ajeitam o português, porque sempre tem aquelas coisinhas que tem que ser ajustadas. Aí entrou a professora Erilene Pereira do colégio, ela fez essa revisão, estava isso pronto, e aí eu pensei, agora, preciso ter alguém para me diagramar isso aqui. Aí fui para as redes sociais de novo, e aí não sabia que tem uma parente, a Gisele Vaire de Bento Gonçalves, ela é escritora, ela faz essa diagramação tudo, e eu conversei com ela e disse, o seguinte, eu quero fazer esse livro, vai dar uns 300 livros, quero fazer tudo de distribuição gratuita, vírgula, com isso também não posso pagar ninguém. Ela me respondeu de imediato, se isso é para distribuição gratuita, manda para mim, traz aqui e vou fazer com muito amor e carinho, não te cobro nada. E esse apoio geral já vinha do pastor Silvio, que ele na Alemanha, que é muito meu conhecido, eu era presidente da comunidade evangélica em Canabara, ele era pastor da época, e tem muito apreço por ele. Então ele foi me dando mais dicas, né? Tem uma outra prima que está em Chapecó, a Nair Vaire, ela é também escritora. Então essas pessoas me ajudaram falando como que podia ser, e eu fui fazendo, né? Aí a diagramação estava pronta, e aí eu mandei para a gráfica em Santa Maria Palote. Mandaram para mim um livro de volta, o modelo. Cheguei lá no Colégio Teotônio e mostrei para o diretor. Aí ele olhou assim, olhou o livro, ele disse, mas isso aqui não dá para fazer 300 unidades. Sim, mas eu não posso bancar muito mais também. Ele disse, não, nós temos nossos parceiros, vamos conversar com eles. E aí ele disse que a Cooperativa Languiru, a Sertel Energia e a Sicredi Ouro Branco. Perfeitamente. Fomos conversar com eles e de imediato viram o trabalho, aceitaram o desafio, compraram os livros a preço de custo e na contracapa foi a propaganda deles, né? Cada um a sua, né? Mandei fazer os livros, deu um total de 3.530 livros. E dentro desse livro consta distribuição sem fins lucrativos. É só o custo da gráfica que cada um paga. Ou fazer, porque eu tive minhas despesas em fazer, mas nada disso foi contado. E um livro, que você está vendo aqui, ele está em R$ 2,50. Está nesse preço porque não tem editora. Porque a editora ela vai ter os seus trabalhos, vai ter seus custos e despesas, né? Então, como eu fiz independente, esse livro ficou bem em conta. Foi sempre pensando no pedido da neta, né? Vamos transmitir essa história, vamos levar o conhecimento de outras crianças também, né, Celso? Muito bacana. Agora, para eu falar com o meu amigo Arthur, o Arthur vai contar pra gente como foi, Arthur, a responsabilidade que você recebeu de desenhar, de fazer os desenhos, de ilustrar ali, tirar os 3 sapinhos da mente e colocar no papel. Conta pra gente. Esse primeiro desenho que o Celso pediu, eu fiz 3 vezes. Que a primeira tava meio, a mãozinha tava ruim. Na segunda, as manchas de sapos estavam coloridas. Sim. E daí a terceira eu fiz, como eu
como a melhor. E daí eu tive que pesquisar na internet para saber quantos dedos tinha o sapo. Pois é, boa pergunta. E aí, Arthur, qual foi, onde você chegou? Quantos dedos tem um sapo? Se eu não me engano, é 4 na pata da frente, 4 nas patas da frente e 5 nas patas de trás. Viu? Teve uma pesquisa além do desenho, né, Arthur? Pra gente saber a responsabilidade que é desenhar para um livro. E como foi depois, agora que o livro tá pronto? Como foi você ver os seus desenhos nesse livro? Foi bacana? Foi legal? Foi. Era o esperado? Sim. Gostou muito? Sim. E o que você tirou de lição, Arthur, depois de desenhar tudo isso? Gostou dessa parte de livros? Quem sabe mais pra frente não vai virar um ilustrador? Na verdade, eu sempre quis escrever. Escrever, olha só. Também faz parte do livro, né? Dá pra juntar as duas funções. Daí quando eu quero fazer os dois. Os dois. Que bacana, Arthur. Arthur, 11 anos você tem? Uhum. Que bacana. Arthur, parabéns pelo teu trabalho. Ficou lindo. Os teus desenhos ficaram lindos mesmo. Eu acho que passou pra gente toda a história, né, Celson? Eu acho que deu certinho a ilustração, combinou com a história, ficou muito bonito o livro, né? Celson, nosso tempo de hoje infelizmente está esgotado. Eu quero agradecer muito pela sua presença, também a presença do Arthur aqui nos nossos estúdios. A mãe do Arthur também esteve presente, supervisionando tudo, né, mamãe? Muito obrigado pela presença de vocês e ainda mais sucesso. E eu espero que saiam mais histórias aí dessa cabeça, Celson, para contar pra gente, para fazer mais livros para toda essa garotada que eu tenho certeza que os Três Sapinhos vai alegrar aí os dias de muitas crianças. Muito obrigado pela presença. Eu também só tenho a agradecer por essa iniciativa de vocês e se precisar de alguma coisa que eu puder fazer, pode contar comigo. Com relação a um outro livro, digamos assim, não está na ideia, assim como esse primeiro também não esteve, né? Porém, os nossos amigos já me cutucam de certo modo de que nasceu uma outra neta, a Elisa, então a gente não sabe se vai sair alguma coisa ou não, mas a princípio não, né? Hoje a Eduarda não tá junto aqui, que eles foram viajar a Gramado, então veio o Arthur me acompanhar, né? Muito obrigado, Arthur, obrigado por vocês e que todos os ouvintes tenham gostado desse assunto e continuem na programação dessa emissora. Muito obrigado. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Arthur. E esse foi nosso Espaço Empreender de hoje. Conversamos com o Celson Weirich. Ele é autor do livro Os Três Sapinhos e também com o nosso amigo Arthur Jefferson Kellerman. Ele foi o ilustrador do livro. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.